Oi, oi, você está no canal Papo de Mídias, eu sou Érica Azusa e no vídeo desta semana você vai conferir um trecho do podcast 25 da Papo, quando eu tive um papo de mídias muito legal com a Milena Azevedo e convidados sobre histórias em quadrinhos. Roda a vinheta! Olha, o episódio 25 do podcast Papo de Mídias foi gravado no mês de julho. Eu estive com a Milena Azevedo, ela que é historiadora e quadrinista, uma das referências aqui do Rio Grande do Norte. A Milena trouxe dois convidados, dois amigos quadrinistas que eu conheci durante a gravação, o José Veríssimo e o Gabriel Andrade Júnior, que tem trabalhos também incríveis. E representando os nossos ouvintes, meu amigo e publicitário Marconi Varela. Confira! Agora, Milena, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre A Parteira, que é esse lançamento, né, que você e o José Veríssimo estão colocaram aí agora no ar, podemos dizer assim, né, já está disponível, as pessoas podem comprar o HQ, inclusive aquele trechinho que você leu no início do podcast é também da A Parteira, né? Fala um pouquinho sobre este lançamento e também queria que o Veríssimo contasse um pouco do processo de produção dele. A Parteira é daqueles quadrinhos assim que ele é um quadrinho terno, é um quadrinho de fantasia e eu comecei a ver que eu estava fazendo realmente histórias muito adultas e me deu vontade de contar histórias mais juvenis. E o tema da Parteira que é uma trama de redenção. Eu gosto muito de trama de redenção porque é quando o protagonista ele faz alguma coisa, vamos dizer assim, que não devia, e aí acontece alguma coisa na jornada dele e ele vai se tocar que ele estava errado e que ele precisa melhorar. E nesse processo de amadurecimento, de redenção do personagem, ele vai também mudar as coisas que estão ao seu redor. Isso acontece um pouquinho com o Duluoz, em Pepengussa, mas é muito mais forte com a nossa amiga Dite, a protagonista de A Parteira. Porque no caso do Luoz em Pepengussa, era todo um sistema que estava por trás que ensinou o Duluoz a enxergar o mundo de um jeito. Então, ele se comportava aqui meio no automático. E a Dite não. Né? A Dite, ela era, por um bom tempo, ela era a única parteira da região do Vale do Vento Dourado, e ela começou a sobrecarregar, ela não tinha mais vida, porque toda criança, né, toda mulher que estava já para dar à luz, ela tinha que ir lá ajudar a essa mulher. E começou que as pessoas terminaram também agindo de forma mecânica e não mais agradecendo ela, assim, tipo, era o dom dela, era a obrigação dela fazer isso, e as pessoas foram perdendo o costume de agradecer, e ela ficou se ressentindo, se enchendo de mágoa. E essa mágoa, porque o vazio que ficou, né, no coração dela, ela preencheu todo com mágoa. E a quem ela chamou de ingrato, na verdade, né, de ingrato, egoísta, na verdade ela começou a ser egoísta também, porque ela passa a furtar algo da casa de cada uma dessas pessoas, né, que ela vai ajudar a dar à luz. Então, quando um amigo dela descobre esse tesouro, tudo, né, de coisas furtadas que ela tem na sua caverna, ele chama a atenção dela, ela tenta se explicar, mas aí ela sente o peso da culpa e foge. E ela vai fugir para um local que é o Reino da Lua Perdida, que vai dar para ela essa pompa, esse reconhecimento, né? Ela se sente assim, tipo, nas nuvens, mas o preço que ela vai pagar é a perda da liberdade.
Então, assim, ela vai se entender, porque a gente sabe que quando a gente vê o outro, a gente se enxerga melhor, né? Então, assim, quando ela viu que aquele ambiente que ela estava ali era um ambiente claustrofóbico, porque privava as pessoas da liberdade, ela começou a entender, poxa, eu estava também fazendo algo que não era tão legal, né? Usurpando as coisas dos outros, e aqui eu tive a minha liberdade usurpada. Então, como é E que eu faço? a maneira como isso acontece, toda essa jornada, a gente consegue ver pelos desenhos, né? E aí Sim, eu jogo aqui a bola pro Veríssimo. Conta pra gente, Veríssimo, como que surgiu esse convite, como foi seu processo de produção em A Parteira? Érica, foi bem inusitado, assim, essa experiência, minha experiência nesse processo foi uma coisa que eu nunca tinha passado antes com produção de quadrinhos, né? Porque Milena fez a proposta e a proposta tinha um período muito curto para a entrega do projeto, né? Então, assim, era um projeto que normalmente eu não aceitaria, porque, como a gente sempre comenta, né? Assim, quadrinista nunca trabalha numa coisa só, sempre tem que ter outras funções para poder se, né, ter aquele jogo de cintura para se manter. Mas aí aconteceu uma coisa engraçada que o título desse quadrinho me chamou a atenção antes de eu ler o roteiro, porque minha esposa é doula. E o que é uma doula, né? Uma doula é uma profissional que acompanha o processo de gravidez, orientando as grávidas, para que esse processo seja o mais tranquilo possível, para que o parto aconteça da forma mais natural e tranquila possível, né? Minha esposa, nós tivemos uma doula com minha filha mais nova, né? Hoje ela está Sim. com 6 anos, Sofia, Uhum. e depois minha esposa tornou-se doula. Ela Olha estudou só. e tornou-se uma doula. Hoje Então, ela eu é doula. suponho que você já, assim, se apaixonou pelo trabalho antes mesmo de começar, né? Por causa desse vínculo aí que já surgiu de cara. Eu fiquei apaixonado depois que eu li o roteiro, mas a primeira impressão foi uma grande surpresa, porque eu pensei, porque Milena não sabe disso, né? Ela não sabia na época, né, Milena? Hoje você sabe. Mas na época ela não fazia ideia que Gisela era doula e que eu tinha toda essa proximidade com o processo de gravidez, né? Então, quando eu vi o título, eu disse, não, ela está brincando comigo, né? Aí li o roteiro e achei muito interessante. E quando eu terminei de ler, eu mostrei para minha esposa também, para a Gisele. E disse, o que você acha? Ela disse, não, acho legal. Quanto mais esclarecimento o pessoal tiver sobre, né, quanto mais esse tema for posto em voga, melhor, né, que o pessoal fale a respeito, que isso caia na mesa de discussão, porque às vezes gravidez e parto é um tema muito cheio de tabus, né? O pessoal, assim, tem tanta coisa que a gente podia saber a respeito para facilitar o processo e a gente não fala, né? Não fala para a própria gestante, né? Muitas mulheres na primeira gravidez, elas têm tantas dúvidas que seria tão bom que tivesse uma pessoa esclarecida para falar a respeito, né? Ser tão mais tranquilo o processo Sem de dúvida. gravidez. E eu Uhum. falo isso como homem, né? Então, estou falando, deve ser muito mais profundo do que eu estou dizendo, né? Para uma mulher. Então, depois disso, eu disse, não, Milena, não faz... Até comentei, né, Milena? Não faz sentido nenhum aceitar isso aqui, não é uma opção lógica, mas eu vou aceitar, né? E depois que eu aceitei, foi frenético, assim, foi uma média aí de uma página por dia, né? Normalmente, tem os casos, tem as exceções que nem Gabriel, né? Que faz 4, 5 páginas em um dia só. Mas pessoas normais, né? Não faz não, Gabriel? Eu ia pedir justamente Eu para você fazia. explicar isso, assim, porque quem não é da área, né, não tem muita noção. Quer dizer, geralmente as pessoas, o profissional ele faz quantos por dia ou por semana e você precisou, assim, correr para poder cuidar, é isso, dessa Isso é muito produção. legal de comentar. Mas eu estou enganado, Gabriel? Eu Não, lembro da entrevista sua que você falou que um dia estava numa pauleira tão grande que você teve que adiantar muito material num dia só, não foi? foi no do Alquimista, né? Quando a gente fez a versão do Alquimista e o artista principal não estava dando conta das páginas, aí eu chamei. O estúdio chamou vários artistas para ajudar o cara a terminar no prazo, né? Só que os caras que o estúdio chamou também não estavam dando conta. Então o Klebs disse assim: pô, quem dá conta disso aqui é o Gabriel. Me chamou
eu saí do trabalho que eu tava fazendo, ele assim, cara, a gente chamou 4 caras para fazer, mas os 4 caras não estão entregando, eu disse, me dá tudo. Aí eu peguei tudo, aí no final de semana eu entreguei 14 páginas, no final de semana, Caramba. sexta, sábado e domingo. Sendo que no domingo era domingo de dia de votação, né? Dia de eleições. Então eu tinha que sair para votar. Aí eu fiz 4 páginas pela manhã e mais 2 quando voltei. A sorte foi que eu fui no finalzinho do dia, não tinha ninguém, não tinha fila, não tinha nada. Eu já cheguei aperreado, correndo. Cara, passa logo aí para eu voltar logo para eu ir embora, que eu tenho que voltar para trabalhar. Meu irmão, isso é que é valorizar a isso- democracia, viu? Isso Olha. não é o normal, viu? Não, Isso mas não hoje é em o dia eu não normal, faço mais, não. não. Mas hoje em dia eu não Isso não faço é o mais isso, normal, não, né? Isso não é o normal. Agora, Não é o eu- normal. Não é normal. Pegando o gancho no processo criativo de vocês, eu queria saber quais são os mestres ou os artistas que vocês estão acompanhando atualmente. E, além dos atuais, eu queria saber quais são os escritores ou os artistas que vocês sempre dão uma olhada ou têm uma inspiração para começar um novo projeto. Milena. Bom, por incrível que pareça, e eu já falei sobre isso quando me perguntam sobre roteiro, quando eu estou sem ideias, quem me deixa, sabe, na estiga de produzir alguma coisa é Alfred Hitchcock. Por mais que não seja suspense, sabe, nem algo de mistério policial, mas, assim, a forma como Hitchcock conduz a sua trama, sabe, mostra uma coisa, desmostra outra, né? Faz com que... isso é uma técnica muito massa. No caso, ele trabalha com o espectador e o leitor. Então, assim, você mostra algo para o espectador e esconde do personagem. Então, o leitor, o espectador, ele fica, meu Deus, vai acontecer isso, e fulano não sabe, meu Deus, ele não pode ir naquele encontro, caramba, ele não pode falar com aquela pessoa. E isso causa, assim, uma angústia, um negócio, assim, muito louco, né? No leitor e no espectador, e faz com que a gente queira continuar assistindo ou lendo para saber como é que o personagem vai resolver aquilo ali. E eu gosto muito, Hitchcock me dá assim, vontade de criar. Eu não sei dizer por quê, eu só sei dizer que acontece, né? E um escritor, um roteirista que eu gosto pra caramba é justamente Alan Moore. E eu gosto da forma também como Alan Moore, esse processo criativo de Alan Moore, que é caótico. E eu sou bem assim, eu consumo dentro daquele tema, daquele universo que a gente está trabalhando, eu vou consumindo várias coisas diferentes, e minha influência do cinema e da literatura é muito maior do que das histórias em quadrinhos, porque eu gosto de ser bem eclética, e, na verdade, todo roteirista tem que ser eclético, né? Pronto, quando eu encontro um roteirista que diz assim, eu não gosto de ver novelas, porque é tipo como fosse uma mídia menor, mas a gente tem que saber extrair coisas boas da novela, entendeu? Então, assim, nada se perde, nada você pode subjugar. E tudo pode ser útil, né, para construir o repertório. Tudo pode ser útil. Repertório cultural mesmo, né? Muito Exatamente. Legal. Exatamente. Então, assim, viu, Marconi? É por aí, sabe? Hitchcock é uma presença muito certa. Gosto muito de ler os livros de ficção de Philip K. Dick, né? Que, assim, os dois mais comentados dele aí, que foram adaptados para o cinema, que é Blade Runner e... Ai, meu Deus, agora eu esqueci o nome do outro, que é com Tom Cruise. Rapaz, me fugiu mesmo. Minority Report. Minority Report. Valeu, Gabriel. E o Robô também, não? Não, o Robô não é dele, não. É do Asimov. É do Asimov, desculpa. Então, assim, eu vou por essa linha aí, sabe? E dos quadrinhos mesmo, assim, minha referência maior é Alan Moore.
E esse trabalho agora que ele fez do Sistema Purgatório aí, que ele resgata esses filmes antigos, né, da década de 20, 30, e Gabriel fez com grande maestria a primeira só uma participação, depois ele participou em mais outra história. Então isso me deixa muito, como é que eu vou dizer, na instiga mesmo de escrever, sabe? De produzir, de criar. Bacana. E você, Gabriel? Quais são suas referências? As minhas referências, principalmente para produção e criação narrativa, assim, elas vêm do cinema também, assim como a Milena falou. Então, eu tenho muita... Assim, porque grande parte da minha vida eu estudei cinema, música. O quadrinho sempre foi uma diversão para mim. Só que quando eu comecei a produzir quadrinhos, eu descobri que a linguagem do quadrinho, o domínio da narrativa, como a Milena falou, você quer dominar uma narrativa, você tem que consumir vários tipos de narrativas para você entender o que é o aspecto, o que é que prende a pessoa, como montar um cliffhanger, como montar, sabe, suspensões e trazer leveza para a narrativa, ou como é que eu conto um romance, como é que eu preparo uma cena de suspense, essas coisas. Inclusive, em 2011, eu ganhei um prêmio pela Glassley Comics, eu acho, o nome é assim, que é um americano, que foi um prêmio de melhor cena de terror montada, assim, de uma revista que eu desenhava na época, que se chamava Ferals. E é legal dessa cena que ela não está no roteiro. Eu criei a narrativa dessa cena inteira sem dizer para o roteirista. Sabe? Vai ter um momento em que o lobisomem vai romper uma janela. Só que eu coloquei essa janela lá atrás, no começo da narrativa, e eu sempre ficava focando os personagens e a janela atrás. Focava o personagem e a janela atrás. Parecia que era despropositado, assim, as minhas escolhas de mostrar, né? A escolha fotográfica da cena, né? Só que quando o lobisomem irrompe a janela, faz todo sentido, sabe? Você fica, nossa, era aí, sabe? Era aí daí que ele iria entrar, né, na cena. Então, você quando essa cena aparece no passar de página, ela causa um impacto muito maior, porque eu já tinha mostrado a você a possibilidade disso acontecer. E na condição de leitor é uma sensação muito boa, né? Quando a gente está lendo uma história e de repente vem aquele plot ali, aquela coisa, mas você entra num fluxo, assim, né? Você esquece tudo e viaja na história, né? Verdade, porque o quadrinho ele não tem o som para te causar o efeito. Então você tem que ter um domínio tal de narrativa que você consiga causar isso aí sem causar certas impressões na pessoa, sem contar para ela, sem o som, sem outros tipos de coisas que fazem preparar a cena, o andar, o ritmo e tudo mais. Né? Então, eu venho também dessa influência do cinema japonês, cinema italiano, que é um cinema que eu gosto muito. O cinema americano, o Hitchcock é um dos meus preferidos também. Né? Eu e a Milena, a gente tem gostos muito parecidos. Agora, eu como músico também, muita coisa da música também eu incorporo assim, na coisa. Embora isso seja muito subjetivo. Isso nunca vai ser mostrado, as pessoas nunca vão perceber isso. Isso é uma coisa minha, assim, sabe? Eu preciso de uma certa tendência, assim, para quando eu vou começar a trabalhar, entendeu? Então, eu também, dos quadrinhos mesmo, eu sou muito voltado por quadrinho. O Alan Moore também é uma grande referência, eu acho que é referência para todo mundo. Não tem como você querer ser escritor de quadrinhos, né, gente? Para ser escritor de qualquer coisa, você tem que ter a maior referência possível daquilo, né? Mas eu também tenho o Philip K. Dick também, o Asimov, Terry Pratchett, são caras que eu gosto muito, assim, de ler. O H.P. Lovecraft, que agora é o que eu tenho mais lido, porque eu estou fazendo um trabalho em cima disso, do Lovecraft, né? Então, é um cara que eu gosto também, né? E
Ou seja, queridos ouvintes, para você, fã de quadrinhos, já anota todas essas dicas, porque esse episódio está sendo o quê? Assim, entendeu? Está sendo um checklist de muitas dicas para quem quer não só fazer quadrinhos, mas também ler quadrinhos. E o que me mais influenciou na arte não foram exatamente os quadrinhos, assim, porque eu que, antes de cursar música, né, eu queria fazer alguma coisa relacionada à arte. Então, eu estudei arte clássica, né? Então, eu tenho livros de arte renascentista, barroca, os meus preferidos eram Rafael, né? Então, Caravaggio é o meu preferido até hoje. Então, esses caras foram me influenciando pra caramba. Só que quando chegou nos quadrinhos, eu não queria que a minha influência fosse a mesma de todo mundo. Então, eu procurei algo a mais, sabe? Então, eu fui para quadrinho europeu, japonês, que foi uma grande influência minha, foi o quadrinho japonês, né? E foi o que me ajudou a limpar o traço, a ter percepção, uma percepção mais aprimorada das coisas. Porque o pessoal que faz arte no Japão é um pouco mais... tem um mais preciosismo com a própria cultura, então isso é muito legal, sabe? Você vê gente que faz uma parada com muito gosto e querendo transmitir para as outras pessoas quem eles são. Então isso me influenciou bastante também. Me influencia até hoje, inclusive. Gente, para encerrar este episódio de hoje, eu trouxe aqui 3 HQs que eu tive o prazer de adquirir após a gravação do podcast, para conhecer um pouco mais o trabalho da Milena. Eu já conhecia o trabalho da Milena, mas não conhecia os trabalhos mais atuais. Então eu comprei com ela o Pepengusa. Eu sempre confundo, né, gente, na hora de falar. Pepengusa, gente, é uma obra-prima, tá? É fantástico este HQ, esta história. Eu fiquei realmente bastante empolgada lendo. Então fica a dica aí para quem gosta de histórias em quadrinhos. A capa é do Gabriel, inclusive, tá? Vou deixar mais assim. Vou pedir pra Cíntia colocar aí. Coloca aí, Cíntia, bem bonitinho. A capa é muito linda. E os desenhos é do Rodrigo Xavier. Eu quero deixar aqui também meu abraço pro Rodrigo. Trabalho fantástico, publicado pela Zarabatana Books. Tem A Parteira, que é a publicação mais nova, como ela falou aí, né? No trecho em vídeo, então também uma história linda. Mandar um abração aqui para toda a equipe que participou desse projeto. Tá, assim, muito incrível a história e fala de um assunto tão sério, né? Como vocês viram aí, fala de um assunto bastante sério. E tem também esse fanzine aqui da Milena e do Brum, que é O Guarda-Vidas, que, gente, eu não vou dar spoiler não, tá? Mas vale a pena ler. É fantástico também. Tem um plot twist, assim, que quando você termina, você fica, gente, sabe, faz pensar. É aquela história que faz você refletir sobre as suas atitudes e as atitudes dos outros. É isso, gente, temos. Muito obrigada para você que chegou até aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais. Deixe aqui o seu joinha no vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal, procura aqui o botãozinho de inscrição e se inscreva no canal. E no mais, se você quiser ouvir este episódio completo, eu vou deixar o link na descrição e você pode ouvir também em outros aplicativos. Tem o Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Ola Podcasts. Muito obrigada e até o próximo vídeo.